E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, super queridos amigos, irmãos, pessoas aí, eu tô vendo pessoas que estão com a gente pela primeira vez, pessoas que já estão há bastante tempo. É uma grande alegria estarmos juntos aqui de novo. Outra vez eu falo para vocês que a sensação que eu tenho desse contato com vocês dessa forma é maravilhosa. No início eu repetia muitas vezes que para mim era estranho conversar com pessoas que eu não estava vendo. E hoje eu digo para vocês que essa forma de conversa, de comunicação que a gente tem, ela é muito maravilhosa. Em vários aspectos ela é, eu acho que superior a uma conversa presencial. Em alguns aspectos, em outros não. Em quais aspectos ela pode ser superior? Aqui nós estamos conversando de consciência para consciência. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não está tendo interferência do corpo, eu não estou vendo com quem eu estou falando, mas eu sinto com quem eu estou falando. E para mim, eu estou falando com uma pessoa. E essa uma pessoa é você, e cada um que está aqui. E ao mesmo tempo, o sentimento é de que eu estou falando com um grupo. E o sentimento é que eu faço parte desse grupo. E isso, meus caros amigos e amigas, é algo sublime. É muito elevado esse sentimento. E eu imagino que essa conexão que a gente estabelece, é mais do que eu imagino, eu sinto, eu percebo que essa conexão que a gente estabelece aqui, ela continua sempre, ela continua toda hora. Talvez justamente por ser uma conexão que não depende da presença física. Curioso isso, né? Bom, vamos começar falando da nossa paraxá. Uma paraxá maravilhosa, com uma história que eu sei que é a preferida de muitos de vocês. É uma das minhas histórias preferidas. Eu acho que para mim a história que mais fala, pelo menos no que se refere à identificação que eu tenho, é a história de Yaakov. Mas a história de Yosef também, ela ensina muito pra gente, ela ensina muito para cada um de nós, e para muitos ela é a preferida. Me veio um pensamento logo agora, um pouquinho antes de começar a nossa conversa. Ó, eu tô lendo as coisas que o pessoal tá escrevendo aqui, me emociona, viu? Palavra. Antes da gente começar o nosso estudo, me passou um pensamento assim na cabeça que eu agradeço a Deus por ele, porque eu nem parei para refletir sobre o assunto. Então, como é que eu posso considerar isso um raciocínio meu? Eu considero um presente. E o raciocínio é o seguinte, que Yosef, a história de Yosef, a história de José, ela é uma história que tem um ensinamento indispensável para qualquer ser humano que queira sobreviver espiritualmente nos dias de hoje. Mais, talvez, do que a história de Yaakov, mais, talvez, do que a história de Abraham. E por quê? Porque a gente vive numa época em que se classifica tudo e todos. E essa classificação sempre vem acompanhada de um ranking, e nesse ranking sempre você tem o melhor, as 10 mais, as mais pedidas, o campeão e assim por diante. Hoje, toda a juventude, ou ela busca, cada indivíduo, membro da juventude, ou busca ser um dos melhores, um dos mais populares da classe, um dos melhores alunos, um dos mais bonitos, um dos mais fortes, um dos mais talentosos, um dos mais violentos, um dos mais assustadores. Ou busca se identificar com o melhor.
Ah, então eu sou fã do fulano de tal, porque ele é o melhor. É o melhor jogador de futebol, é o melhor cantor, é o melhor isso e é o melhor aquilo. E a nossa mídia, ela enfatiza essa necessidade de você ter ídolos. Ela é toda voltada para o melhor. Então a gente pode ver o quê? O melhor do futebol, ele fala sobre tudo, inclusive sobre economia, sobre banco. Som baixo, peraí. Eu tô no meu máximo aqui, pessoal. O melhor da luta, ele fala sobre respeito. E é sempre assim. É sempre o melhor falando sobre tudo. Mas que cultura é essa do melhor? De ser o melhor? Vejam bem, não é uma cultura que busca a nossa melhora. É ser o melhor. Mas melhor do que quem? Melhor do que o outro. Baseado no quê? Baseado nos padrões estabelecidos por sei lá quem. Não são padrões divinos, não são padrões de evolução, não são padrões éticos, são padrões competitivos. O meu querido amigo Meir Macedo fez uma brincadeira, é o melhor rabino. E o pior é que é verdade. Quantos líderes religiosos também estão nessa luta? Estão na luta por audiência, estão na luta por público, e implicitamente ou explicitamente, muitas vezes até explicitamente, a gente vê líderes religiosos falando o quê? Que aqui a minha pregação é melhor. O lugar onde eu ensino é o melhor. O milagre acontece aqui. Quer dizer, novamente, disputa. Agora, o que isso tem a ver, meus queridos, com a história de Yosef, de José? Vamos começar falando sobre ela. Yosef era o queridinho do papai. Tudo bem, por um lado a gente pode argumentar que o pai tinha muita razão em protegê-lo, além do que ele protegia os outros filhos. Por quê? Porque Yosef assistira o falecimento da mãe. Yosef, além de ser órfão, ele perdeu a mãe quando ele já tinha uma certa idade. Quando ele ainda era criança. Mas ele já tinha noção, então a falta que ele sentiu da mãe foi tremenda. Então isso justifica a atenção extra que seu pai lhe dava. Porém, essa atenção extra justamente deveria vir com o maior cuidado perante os outros filhos. Porque esse negócio de ficar dando preferência para um filho e não para o outro sempre dá problema. Que um pai e que uma mãe podem, durante certa fase, se sentir melhor com um filho, isso é tão natural. Por quê? Porque às vezes um filho está numa fase difícil. Então você vai se sentir melhor com aquele filho que está comportado. Mas isso não significa amar mais um filho do que o outro. E isso muito menos significa que a gente deve fazer demonstrações de amor a mais para um filho em detrimento dos outros filhos. Pai e mãe, cuidado. E Yaakov não tomou tanto cuidado assim. E a Torá diz que ele amava Yosef, porque Yosef era quase seu caçula. Obviamente porque ele era filho de Rachel, a sua amada que falecera. E Yaakov começou a dar presentes para Yosef. Ou seja, Yosef já tinha um status diferente dos irmãos. Yosef estava no topo do ranking do pai. E a Torá continua dizendo que Yosef também falava mal dos irmãos para o pai. E dessa forma, o que ele fazia? Ele se isolava mais ainda no topo do ranking, porque ele colocava os irmãos para baixo. Ele contava os podres dos irmãos. Depois disso, a Torá continua relatando várias coisas sobre Yosef. E Yosef era uma pessoa obviamente carismática, mas para frente a gente vê que ele exercia um poder, uma atração sobre o sexo oposto. Então ele era muito bonito também.
Yosef era uma pessoa que tinha uma tendência muito grande à liderança. E isso era demonstrado nos sonhos que ele tinha. Certa noite, Yosef estava dormindo, quando de repente ele teve um sonho. Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua, se curvaram para ele. O sonho, ele muitas vezes é uma mensagem que pode vir de fora para dentro, ou até mesmo de uma dimensão muito profunda nossa, para o nosso consciente. De uma dimensão nossa que está tentando soprar para o nosso consciente qual é a nossa vocação. E seja lá qual tenha sido a fonte destes sonhos, Yosef estava recebendo uma mensagem clara, que ele era um líder nato. E Yosef chega para os irmãos e conta para eles este sonho, e obviamente os irmãos se incomodam, porque afinal de contas, ele era amado do pai, ele recebia presentes a mais do que eles, ele falava mal deles para o pai, e agora ele ainda vinha com essa história de ser líder. E meus queridos amigos, não se esqueçam que na geração anterior, o Yaakov, que era o caçula, assim como Yosef, que era praticamente o caçula, ele foi escolhido de uma forma não convencional para ser o líder do clã. Ou seja, o mais velho, que tinha por direito natural ser o líder, Esav, ele foi preterido, ele foi deixado de lado. A mesma coisa a gente vai olhar na outra geração anterior, quando Ismael também foi preterido. E quem foi escolhido? Aquele que nascera em segundo lugar, Isaac. Então a gente vê aqui que os irmãos do Yosef já estavam provavelmente pensando, percebendo que aquele padrão podia se repetir, e isso não seria justo. Afinal de contas, eles eram pessoas que seguiam os padrões do pai. Os irmãos já estavam nervosos com ele, e como se não bastasse, no outro dia o Yosef acorda e chama eles como se ele fosse ingênuo e inocente, e revela o outro sonho que ele teve. Era outra vez aquele impulso, aquela percepção da vocação dele, falando alto no ouvido, e ele não conseguia se conter. Ele não conseguia se conter, e com certeza, meus queridos amigos, uma das coisas que estavam movendo ele naquele momento era a vaidade. A vaidade, que é o que move uma grande parte de nossas ações hoje em dia. A vaidade, que é a coluna na qual se apoiam todos os rankings de hoje em dia. Rankings da melhor escola, ranking do melhor clube, ranking do melhor cantor, da melhor música, do campeão de futebol, do mais bonito, do mais inteligente e do mais rico. A vaidade estava dominando aquele rapaz. E ele tinha tudo, realmente tudo, para ser vaidoso. Muitas pessoas são vaidosas com coisas poucas. Tem pessoas que você olha elas com o nariz empinado, como que elas desdenham dos outros, e você fala, meu Deus do céu, mas o que esse ser humano fez? Ou até mesmo, o que esse ser humano tem para ser tão vaidoso, para se achar tanto? Yosef era o contrário. Yosef tinha. Yosef era bonito. Yosef era o querido do pai. De acordo com o que diz a tradição, Yosef era estudioso, porque se ele ficava tanto com o pai, então ele aprendia do pai, ele era sábio. Yosef era praticamente um profeta. Mas ele era um profeta bonitão. Ele era um profeta materialmente bem sucedido. Yosef era o cara. O cara. Só que, meus queridos,
Me veio um pensamento em mente agora quando eu falei esse termo, essa gíria que as pessoas se acham. Um pensamento interessante que eu vou tentar desenvolver ele agora, porque ele acabou de baixar o download. Na nossa gíria, uma pessoa que se acha significa o quê? Alguém que é vaidoso, alguém que é soberbo, alguém que é exibido. Mas justamente isso, de acordo com a espiritualidade, significa o quê? Significa que a pessoa não se achou. Porque se a pessoa tivesse se achado de verdade, ela teria se reconhecido como filho do Eterno, como filha do Eterno. Ela teria se reconhecido como um simples receptor da grandeza de Deus. Uma pessoa que se acha de verdade, que acha a essência da qual ela é feita, ela se torna agradecida a Deus por tudo que ela tem de bom. Então, por exemplo, você aí é engraçado, você é engraçada, você tem bom humor, tem gente que tem esse dom. Tem gente que mexe o olho, já faz todo mundo morrer de rir. Eu tive muito amigo, tive muito aluno assim. Gente, é muito engraçada. Você tem esse dom? Legal. Você que desenvolveu ele? Você pagou por ele? Provavelmente não, não é? Porque é um dom, é uma vocação. Então isso você ganhou de presente. Você aí que está me vendo, você é considerado uma pessoa bonita? Sim? Você chama atenção? As pessoas acham agradável olhar para o seu rosto? Pois é. Aí eu pergunto para você, só nós dois, você fez plástica? Você que fez o desenho, o layout do seu rosto ou do seu corpo? Você que desenhou seus dentes, seu nariz, seu cabelo, seus olhos, você que pintou? Não, né? Então o que? Você ganhou. Mano, mana, vocês ganharam isso de presente. E se você ganhou isso de presente, você tem que fazer o quê? Se envaidecer? Se exibir? Não, agradecer. E cada um de acordo com as virtudes ou com as vantagens financeiras, materiais, intelectuais. Tudo que a gente ganhou é um presente. E quando eu ganho alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Retribuir. Pô, então eu tenho força, o que eu vou fazer com minha força? Eu vou ajudar as pessoas. Tem gente que, sei lá, tem gente que não consegue carregar, eu vou ajudar a pessoa. Toda vez que eu ver alguém com dificuldade de carregar alguma coisa, eu vou usar a minha força e vou ajudar ela a carregar. Eu sou uma pessoa bonita? Legal. Presta atenção que coisa interessante. Às vezes, uma pessoa muito desprezada, ela pode ficar mais feliz, em primeiro lugar, ela fica feliz quando qualquer pessoa dá atenção. Mas imagina uma pessoa que chama a atenção dos outros, dando a atenção à pessoa desprezada. Não é verdade? Então imagina às vezes uma pessoa muito bonita, que já chama a atenção naturalmente dos outros, dando atenção para uma pessoa desprezada. Ela vai levantar a autoestima dessa pessoa, vai deixá-la feliz. Então por que não usar a beleza para isso? Eu fiz uma coisa engraçada hoje. Eu estava indo para a Câmara Municipal, onde com um grupo São Paulo ou Paulistano pela Paz, a gente fez uma reunião para começar a bolar algumas iniciativas. Não só bolar iniciativas, porque todos os membros desse grupo já têm atuação na sociedade, né? E eu não estava encontrando a Câmara, falei, eu vou perguntar para alguém. E eu vi um senhor muito simples, ele era provavelmente um morador de rua, um homem em situação de rua. E eu falei assim, eu vou fazer o bem para ele. Sabe qual bem? Eu vou perguntar para ele onde é a Câmara. Por quê? Porque ele é considerado uma pessoa invisível. As pessoas olham para uma pessoa assim e fingem não ver nada. Por quê? Vai que ele me pede alguma coisa.
Fora isso, que pessoa feia, desagradável. Eu falei, eu vou perguntar para ele. Mesmo que a gente fique às vezes supondo, imagina, esse cara não vai saber. Eu senti a alegria nele de me dar a informação, e ele me deu a informação correta. Mas foi um ato muito simples, eu não gastei dinheiro com ele, não dei uma moeda, eu não fiz nada. Só perguntei para ele, demonstrando que ele tem a sua importância. Agora vamos voltar para a história do Yosef. Boa, boa, boa. Tô vendo os comentários muito bons aí, bem-vindo, Neto Maticial. Agora, Haorá, que é o... Bom, você está falando uma coisa muito legal. O mesmo exemplo com a erudição. Às vezes pessoas simplórias têm insights geniais. É verdade, muitas vezes as pessoas que foram abençoadas com boa memória, abençoadas com compreensão, com imaginação, se gabam, ficam se exibindo. Isso é péssimo, não é? Rodolfo, pronto. Então vamos lá, continuando. Vamos ver o que acontece com a história de Yosef. Gente, não vamos arredar pé do princípio de que a Torá não é um livro de historinha superficial. Não é um livro que está querendo contar pra gente simplesmente como é que foi o passado. A Torá é um livro de transformação profunda. E eu bato nesse martelo e volto a bater nesse martelo. E eu peço que vocês ajudem a difundir essa ideia. Porque durante muito tempo, muitas pessoas ensinam e ensinaram a Torá de um modo muito superficial, fazendo com que muitas pessoas se afastassem dessa conexão poderosa que Deus nos forneceu. Muitas pessoas crescem ouvindo a historinha quando são pequenos, historinha de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, pensam que é a história da carochinha e se afastam da Torá, até mandam um beijinho de vez em quando. Mas não. A Torá é um livro com ensinamentos profundos, com padrões profundos, com níveis profundos de compreensão que se revelam aos nossos olhos à medida que a gente se esforça em compreender, à medida em que nossa fé se alarga e à medida em que a gente se conecta com a luz interna dela. Então vamos lá, vamos para a história. Yosef, assim como Yaakov, estava sim destinado à grandeza. Yosef, assim como seu pai Yaakov, que se tornou Israel, sentia que ele deveria ser o líder. Só que tanto Yosef quanto Yaakov não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para isso por um simples motivo. Porque o ser humano não é um robô, meus queridos. Porque o ser humano ele nasce com limitações e com um potencial gigantesco. E ele nasce com um livre-arbítrio. E ele nasce também com uma carga que limita muitas vezes o seu desenvolvimento. Uma carga familiar, que vem de exemplos negativos e tudo mais. Mas, através da pena, da caneta de Deus, que vai ajudando a gente a escrever a nossa história, Yosef entrou em situações maravilhosas, lindas, esplêndidas, valiosas, mascaradas de tragédias e de sofrimentos indizíveis. Sim, Yosef tinha que perder a vaidade. Yaakov tinha que perder o que a gente falou? A ingenuidade. Ele tinha que manter a pureza, mas perder a ingenuidade. Para poder exercer sua liderança, para poder educar seus filhos. Yosef não era ingênuo, nada ingênuo. Só que ele foi para um extremo, que era o da vaidade. E para você ser um líder, não somente você não pode ser ingênuo, mas você tem que manter a pureza do seu ideal. E não são coisas contraditórias, presta bem atenção. Não ser ingênuo não quer dizer ser mau.
ser puro não quer dizer ser ingênuo. E o objetivo da espiritualidade é fazer com que a pessoa possa ser pura, mas conseguindo atuar neste mundo, sem a ingenuidade quando isso lhe prejudica. Yosef tinha que passar por alguns processos de purificação. Yosef não podia ficar naquele nível miserável, naquele nível triste, no qual a maioria de nós se conforma em ficar, que é o nível da crença na tradição. Eu ouvi dizer que isso tudo é verdade. Eu ouvi dizer que existe Deus. Eu ouvi dizer que a minha essência não é o corpo, mas eu vivo de acordo com outros valores. Eu afirmo uma crença específica em algo muito grandioso, sublime, transcendental, mas eu vivo em idolatria. Muitos de nós vivem assim. Infelizmente, muitos de nós aprendemos a viver assim. Essa dualidade. Você deve afirmar a sua crença no transcendental. Você deve afirmar a sua crença no eterno. Mas viva como um idólatra, que idolatra a si mesmo. Yosef ia viver assim. Yosef era filho de Yaakov, Israel. Ele era neto de Yitzhak, que havia se tornado um sacrifício vivo. Ele era bisneto do grande pioneiro da fé, Abraham. Ele tinha tradição. Ele tinha estirpe. Mas ele estava se tornando uma peça de auto-idolatria, que é exatamente aquilo que a mídia, que o materialismo, o consumismo querem enfiar nas nossas cabeças. E, por incrível que pareça, juntamente com isso, muitas vezes vai a mensagem religiosa. Porque você é melhor que o outro. Você é superior ao outro. Olha, você que não é igual a mim não vale nada. O que é isso? O que é essa falta de respeito ao próximo? Idolatria. Mas o Eterno conhecia o coração de Yosef, e o Eterno ia proporcionar para Yosef a possibilidade, eu ressalto essa palavra, possibilidade, porque o Eterno não ia forçar Yosef à evolução, porque senão Yosef não teria mérito algum nisso, mas o Eterno colocou a possibilidade para o Yosef, para ele evoluir. E como é que foi esse caminho, essa possibilidade aberta pelo Eterno? Vamos lá, vamos para a história. Um belo dia, os irmãos do Yosef desapareceram. Eles sumiram. Eles estavam levando o rebanho deles, o rebanho do pai, para andar. Já fazia vários dias que eles tinham sumido. E o pai falou para Yosef: Yosef, por favor, vai procurar o teu irmão. Ai, meu Deus do céu, essa é uma das passagens que eu acho assim, que ela não é óbvia, mas eu tenho quase certeza do verdadeiro sentido dela. Yosef está andando procurando seus irmãos. Yosef não sabe onde estão seus irmãos. E está escrito na Torá que ele viu um homem. E ele perguntou para o homem: onde estão os meus irmãos? E o homem indicou o caminho para ele. Ele falou: eles estão em Dotaina. O que me chama muita atenção nessa passagem, gente, prestem atenção na profundidade da Torá. Presta atenção na transcendência do texto, que não se limita simplesmente à história superficial que a gente aprende desde pequenininhos.
Na Torá não aparece muitas vezes um homem oculto, um sujeito oculto. Ou melhor, um homem sem nome. Ela aparece poucas vezes essa expressão. E na paraxá anterior apareceu também um homem. Quem foi esse homem que apareceu? Foi aquele ser misterioso que lutou contra o Yaakov. Não está escrito que ele era um anjo, está escrito Ish. Vayeave que Ish imo, um homem degladiou-se com Jacó. E aquele homem que degladiou-se com Jacó foi quem abriu a percepção para Jacó, para Yaakov, de que ele não era um calcanhar, mas sim um Israel, alguém que podia coexistir com forças superiores, com o eterno e com qualquer tipo de ser humano. Aquele que poderia resistir a forças muito fortes, a forças muito grandiosas. E a partir do momento que ele se encontrou com aquele homem, que ele batalhou com aquele homem, ele se tornou Israel, o vencedor. Yosef estava também lutando com um homem. Mas não era uma luta nesse caso, era uma indicação. Yosef chegou para o homem e falou: Et achai ani mevakesh. Eu quero meus irmãos. E o homem indicou o caminho para ele. Se a gente perceber a mensagem profunda que tem essa fala do Yosef, ele não diz eu estou procurando os meus irmãos, ele diz eu quero os meus irmãos. É como se fosse um grito da alma dele, dizendo eu não aguento mais viver dessa forma desconexa, dessa forma soberba, dessa forma que eu estou afastado dos meus irmãos. Eu quero me conectar aos meus irmãos. Esse era o grito inconsciente dele. Ele não aguentava mais aquela desconexão que era causada pela soberba. E eu falo para vocês, meus amigos, quantos de nós não aguentam mais viver isolados? Quantos de nós não vivemos o tempo inteiro, hoje em dia principalmente, conectados a um aparelho eletrônico que nos escraviza? Quantos de nós não chegam em casa e vão direto para a televisão? E no fundo vem aquela tristeza, no fundo vem aquela solidão, no fundo vem aquela amargura. E a gente tem vontade de gritar. Et achai ani mevakesh. Eu quero os meus irmãos. E é isso que Yosef está gritando ali, ele não aguenta mais. Essa idolatria que empequenece o ser humano. Eu quero os meus irmãos. E aí, naquele momento, todos os canais que vão possibilitar para ele a abertura do seu ser, a libertação da sua essência, no que se refere à sua imagem, que escravizava, que encarcerava a sua essência. Todos os canais que vão permitir isso começam a ser abertos numa pintura que usa branco, que usa claridade, se chocando com a escuridão, com as trevas. Numa história de contradição, numa história que mais parece uma desgraça digna de jornal de notícias populares do que de um caminho luminoso aberto pelo Eterno. E essa história, ela começa no momento que Yosef encontra seus irmãos e seus irmãos dizem:
Lá está vindo o sonhador. Vamos esperar o sonhador se aproximar de nós. E vamos ver se os seus sonhos de liderança se tornarão realidade. E quando ele se aproxima dos seus irmãos, querendo essa conexão, seus irmãos o pegam e o jogam dentro de um poço. Para quê? Para morrer. A inveja, o medo, muitas vezes, no caso deles, justificada, mas também exagerada e errada, pode levar o ser humano a cometer absurdos. Mas naquele momento, aquele absurdo estava abrindo a percepção de Yosef. A percepção de sua limitação. A percepção de que ele, afinal de contas, precisava dos irmãos. Ele, apesar de ser um líder nato, ele precisava do coletivo. E quando ele estava naquele buraco, não adiantava nada ele se considerar, ou ele ser considerado pelo pai o topo da pirâmide. Primeira lição. Yosef, você não é o máximo. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas vezes a gente não é pego de surpresa por uma doença, por um acidente, por uma demissão, por uma humilhação, por um não? Quem disse que não é Deus jogando a gente no fundo do buraco para libertar a gente da nossa impressão de que somos invencíveis, de que somos maravilhosos, para libertar o nosso verdadeiro potencial, para a gente ser feliz de verdade? Quem disse que não é isso? Por isso que eu costumo dizer, muitas pessoas, quando estão com um problema, elas falam que elas querem sair do problema. Mas elas não param para pensar que talvez aquele problema, na verdade, é a chave para ele sair do seu verdadeiro problema. Pensa nisso. Deus não é um punidor. E as coisas não acontecem por acaso. Então, se está acontecendo alguma coisa, eu tenho que aprender algo disso. Não só sentir a dor e querer fugir da dor. Aprender algo com isso, construtivo. Deus é um educador supremo, o Pai Supremo, onisciente, onipresente. Yosef nesse momento percebe que ele necessita dos irmãos. Depois, os irmãos mudam de ideia e já não querem mais ver a sua morte. E eles o vendem. E Yosef é vendido como uma mercadoria. E algumas pessoas levam ele para o Egito. E ali ele é vendido como escravo. Ele que se gabava, prestem atenção, ele que se gabava por ter uma roupa listrada, uma roupa bonita, que o seu pai lhe dera, ele que se gabava por ter um objeto, ele que se distinguia dos seus irmãos por causa de um dos objetos que ele tinha, agora estava sendo vendido como um objeto. Nesse momento ele já percebia o quê? Que o objeto não significava nada. Nesse momento ele percebeu o quê? Que ele não era autossuficiente. E vamos pra frente. Yosef, então, ele era talentoso, gente. Ele era o primeiro do ranking em tudo. Ele era o Federer, junto com o Neymar, junto com sei lá quem.
Ele era o melhor em tudo, ele era o popular, ele era o bonito, ele era tudo de bom. Ele era o líder do Big Brother. Ele era o mais elegante, o mais sexy. Ele era o mais rico. E Deus foi desmontando, quebrando todos os ídolos que ele servia. Primeiro quebrou o ídolo da autossuficiência, que tinha a ver com o sentimento de liderança que ele tinha. Depois quebrou o ídolo das posses. E agora Deus ia ajudar ele a quebrar mais um ídolo. Aí quantas lágrimas ele devia estar chorando naquela época de tristeza. Mas Deus dava indicação para ele mesmo dentro daqueles problemas de que ele estava presente. É só prestar atenção nos textos da Torá. Deus trazia esse sofrimento, mas ao mesmo tempo Deus mostrava para ele, olha, eu estou presente. Então compreenda o sofrimento, na verdade, como uma ajuda que eu estou te dando. Prestem atenção no texto que vocês vão perceber. Eu não quero me desviar, por isso que eu não quero entrar nesses detalhes. Mas Deus mostrava para Yosef que ele estava presente na vida dele, mesmo dentro do sofrimento. Yosef era talentoso. Yosef era matzliach. Ele era bem sucedido. Yosef era esses aí que cavam um buraco e encontram petróleo. Yosef, então, como uma pessoa muito bem sucedida, ele acabou se destacando entre todos os servos de um dos ministros do faraó, que se chamava Potifar. E ele foi nomeado por Potifar como o chefe de todos os seus servos. Isso já era um cargo importante. Agora Yosef com certeza tinha comida melhor do que os outros. Com certeza o Yosef tinha uma cama melhor, tinha mais respeito, não precisava trabalhar, só precisava dar ordens. Ai, mas isso podia fazer também o Yosef se achar no sentido moderno da gíria. Podia fazer o Yosef se gabar, podia fazer o Yosef acreditar que é ele que consegue. E por causa disso, novamente, ele caiu. E ele caiu por quê? Deixa eu chegar mais perto de você, olhar mais próximo nos seus olhos para a gente falar. Ele caiu por causa de um quesito que costuma empurrar muita gente para dentro de lugares que não lhe cabe. Um quesito superficial, que pode ser bem usado também, mas que hoje parece que virou uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a beleza. Yosef era bem sucedido, começou a se destacar, começou a ser visto pelo pessoal da alta, os colunistas sociais começaram a prestar atenção nele, começou a sair na revista Caras, e de repente, quem botou os olhos nele? A esposa de seu patrão, Potifar. E aí, Yosef sentiu que aquela beleza que colocaria ele no ranking, no primeiro lugar de qualquer ranking de hoje em dia, ele sentiu que aquela beleza também podia destruir a vida dele. E aquela mulher tentava ele toda vez ela queria se deitar com ele. E ele não aceitou, e ele não aceitou, e ele saiu correndo um belo dia, e ela segurou a roupa dele, e ele, para se desvencilhar dela, tirou a roupa do seu corpo e saiu nu, ou quase nu, na rua. E ela, rapidamente, começou a gritar: socorro! Socorro! Esse homem, este hebreu! Xenofobia? Esse hebreu quis me estuprar! Ele quis me violentar! Socorro! Guardas, prendam ele! Matem ele! E obviamente que os guardas acreditaram em quem?
na mulher do ministro. Não tinha CPI. Ou talvez até tinha CPI, mas talvez tinha como fugir. Então Yosef, por causa de sua beleza, por causa de seu sucesso, foi mandado para a prisão e foi quase morto. E vejam que simbólico. A prisão era um buraco na terra, bem profundo. E lá estava o Yosef. Lá no fundo. Agora ele estava no buraco. Agora ele estava necessitando da benevolência dos outros. Agora ele estava preso por causa de sua beleza. Então, aquilo simbolizava a quebra de quase todos os ídolos dele. Gente, olha que profundo isso. Olha se isso não serve para você, se isso não serve para mim. Olha que coisa. Então, ele ainda tinha um dom que mostrava que ele era de outra espécie. Qual era o dom? Ele era um homem que compreendia os sonhos. Ai, 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 ai. E belo dia. Vem dois homens quebrar mais esse ídolo dele. O ministro das bebidas do faraó e o ministro dos pães. Os responsáveis, é estranho falar ministro disso, ministro daquilo. Os responsáveis pelos pães, pelas massas e o responsável das bebidas. Sar Amashkim e Sar Haofot. Alfim. E os dois são jogados ali na prisão e eles podem ser condenados à morte. Eles estão desesperados até que certo dia eles acordam desesperados, deprimidos, com os rostos macilentos, brancos, cheios de lágrimas. E Yosef pergunta para eles: o que aconteceu com vocês? E eles respondem: nós precisamos de alguém que interprete sonhos. Nós tivemos sonhos muito enigmáticos. E você fala: eu vou responder os sonhos de vocês. Ai, 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 eu vou responder o sonho de vocês. Eu sei responder sonho. Eu sei dar aula. Estão vendo o que eu estou falando aqui? Eu sei dar aula. Sei coisa nenhuma. Estou falando para vocês antes de começar a falar, me veio a ideia. Como é que eu vou falar que essa ideia é minha? Ela não é minha. Eu recebi de presente. Eu recebi um dom de presente. Cada um recebeu um dom de presente. Yosef sabia sonho, não sabia coisa nenhuma. Ele recebeu um dom. E ele revelou a explicação dos sonhos para os dois. Ele falou para um deles: daqui a 3 dias você será morto. E para o outro você será reconduzido ao seu cargo. E por favor, lembre-se de mim. Me ajuda a sair daqui. E ele estava começando a transferir. Ele estava começando a transferir a confiança que ele tinha nele mesmo para outro ser humano, mas ainda não era o objetivo. Ele tinha que pegar todos os seus ídolos e quebrar, e por causa disso ele ficou mais 2 anos na prisão. Até que belo dia o faraó tem 2 sonhos estranhos. Gente, por favor, prestem atenção no tema sonho. Porque o sonho, ele é a manifestação de dimensões inconscientes e transcendentais. A gente cresce ouvindo que sonho é imaginação, é bobagem. Às vezes é uma mistura de tudo. Mas o sonho, a hora de dormir, é conhecido como um meio de se conectar à transcendência. Tem a ver com aquele exercício que eu falei para vocês, de se despir de tudo que é secundário no ser humano, ficar deitado e tentar se despir na sua mente do seu papel social atual, da sua figura física,
tentar se despir até mesmo dos pensamentos e ficar só a sua essência. Quando fica só a sua essência, você entra em contato com coisas superiores e você começa a ter vivências e percepções diferentes daquela que um ser humano que vive só o seu papelzinho de profissional, disso e daquilo, vive. Yosef agora percebeu que ele não tinha mais nada, que nada adiantava, nem o seu dom de leitura de sonhos, nem a sua beleza, nem o seu talento, mas nada funcionava. Aí entra o Eterno. O faraó tem 2 sonhos. Um sonho onde 7 vacas magras, extremamente magras, comem 7 vacas gordas e continuam magras. E no outro sonho ele sonhou que 7 feixes de trigo, muito gordos, muito saudáveis, são engolidos por 7 feixes, queimados, magros, desgastados. E ele começa a pedir informação para todos os seus sábios e ninguém sabe dar informação, até que ele manda perguntar para todo mundo. Eu tô desesperado, eu tô com 2 sonhos que eu percebi que eles não são imaginação, eles são uma mensagem do além e eu preciso resolver isso. Muitos governantes de hoje em dia fingem que tudo que eles resolvem a partir do raciocínio e da discussão com seus ministros, mas quantos governantes nós sabemos que apelam para pessoas que conseguem acessar ou que dizem, que alegam conseguir acessar outras forças da transcendência? A gente sabe disso. Só que hoje todo mundo finge que não. Mas sim, a gente sabe. Até que chegou o ministro das bebidas, ele falou pro faraó: faraó, tem um homem que está lá na prisão que ele sabe ler sonhos. E agora eu estou chegando no ponto final e chave dessa história. O faraó manda chamar o rapaz. O rapaz é embelezado, ele tem o cabelo cortado, ele fica todo arrumadinho, ele coloca uma roupa bonita. Tá na hora do Yosef se achar. Ele tá com a roupa com a melhor marca. Ele foi cortar o cabelo no Jassa, no Sorro, sei lá onde. Ele passou o perfume francês. Ele agora está andando com o sapato da Vitor Hugo, sei lá da onde, da Boss. Chegou a hora. Agora é a minha hora. Agora conta tudo. Agora conta a beleza. Agora conta o meu talento transcendental, a minha leitura, a minha interpretação dos sonhos. Eu sou um astrólogo. Eu sou um vidente bonito. Eu sou um Miss Universo, vidente, talentoso, esportista. E quando ele chega na frente do faraó, meu querido irmão, minha querida irmã, o faraó fala: é você que sabe, né? Você é o leitor de sonhos que eu preciso. Deixa eu chegar mais perto para falar isso. Chegar mais perto. Quero olhar você nos olhos. É isso aí. É o cara. Naquela hora, o Yosef podia falar: eu sou o cara. Véi, mano, eu sou o cara. Sou eu agora. Mas o Yosef, ele chega pro faraó e diz: não sou eu que explico os sonhos. É o Eterno que coloca a explicação na minha boca. Não sou eu. É você? Também não é você? Não é nem você e nem eu. Baixa a bola. Eu baixo aqui também. Vamos abaixar a crista. Vamos largar a idolatria. Ser monoteísta não é simplesmente falar eu só acredito em um Deus.
É viver isso de verdade. É usar um pouco menos a palavra eu. É ter percepção de que nós somos o quê? Um canal. Claro, a gente tem a nossa escolha, a gente tem o nosso mérito. Senão a gente seria robô. Mas a gente consegue acessar muita coisa grandiosa. Sendo canais. Dutos da sabedoria e da grandeza de Deus. E quando o Yosef fala isso, aí ele é alçado, aquela posição ele é elevado, ele é levado à posição que o esperava desde que ele nasceu, de liderança. Só que ele só podia abrir aquele portão do trono, do cetro da majestade, da liderança, quando ele obtivesse a chave certa. E a chave certa era a chave da humildade. Porque a liderança, ela serve. A liderança é um serviço àquele que é liderado e não àquele que lidera. E por causa disso, o verdadeiro líder, o líder ligado ao eterno, ele deve ser humilde, ele deve servir o outro. Por isso que grandes profetas, entre eles Moisés e vários outros, quando foram escolhidos por Deus, eles não falavam, oba, eu vou ser o líder, eles falavam, ai. Eles sabiam que era um serviço pesado. Naquele momento que Yosef abaixou a cabeça, que ele demonstrou o conhecimento dele de que o eterno é a luz e nós podemos refletir essa luz, só refletir. Então ele foi levado ao lugar onde ele devia chegar. E no momento que os irmãos dele se reencontram com ele, para quem não lembra a história, o Yosef explicou para o faraó que aquele sonho dele significava o seguinte: que as vacas gordas e os trigos gordos simbolizavam 7 anos de muita fartura que haveria no Egito, e que aquelas vacas magras e trigos magros que engoliriam os primeiros gordos significavam 7 anos de muita pobreza, mas tanta pobreza, tanta fome, tanta miséria que avassalaria o Egito e as terras adjacentes, que todos se esqueceriam dos 7 anos de fartura. E o Yosef explicou para o faraó e disse: faraó, o que você pode fazer é o seguinte: armazene alimentos. E os egípcios eram mestres em armazenar, tanto que eles inventaram as múmias. É uma forma de armazenar fantástica. Você tem múmias até hoje intactas. E funcionou. Quando chegaram 7 anos de fome, tinha muita comida no Egito. E quando os irmãos dele, que viviam em Canaã, em Israel, vieram comprar comida, e quando ele se revelou para os irmãos ficaram morrendo de medo. Os irmãos acharam que ele ia se vingar deles. E ele disse para os irmãos: não temam. Não temam, gente, olha o nível de consciência que Yosef chegou. Vejam que profundo isso, vejam que maravilha. A gente poderia pensar que quando ele falou aquilo para o faraó, que não é ele, que é Deus, a gente poderia pensar que era uma falsa modéstia, que ele estava querendo talvez conquistar a simpatia do faraó, mas nesse momento ele está na frente dos irmãos dele, que maltrataram ele, que quase mataram ele, que venderam ele, que enganaram o pai, que fizeram o pai sofrer durante tantos anos. E ele chega para os irmãos e diz: não foram vocês que fizeram isso. Foi o Eterno que fez isso tudo acontecer com o intuito de salvar uma grande parte da humanidade da morte pela fome. Tudo isso que aconteceu, meus irmãos, fiquem calmos. Foi providência divina. O Eterno quis que eu chegasse até aqui para explicar para o faraó a ideia de armazenar comida para salvar vidas. Só faltou Yosef falar que foram eles que salvaram aquelas vidas todas. Depois disso, os irmãos do Yosef e o pai vão para o Egito viver.
Eles ficam sob a proteção do Yosef e vivem anos de fartura. O Yosef se casa com a filha do Potifar. Vejam que loucura. Com a filha daquela mulher que tinha acusado ele. Ou seja, tudo que parecia ruim, tudo que parecia negativo, agora se inverte. E Yosef começa a desfrutar de tudo aquilo que antes lhe trouxe sofrimento. Por quê? Porque agora ele adquiriu a chave, a verdadeira chave para a grandeza. Yosef é o único entre todos os nossos grandes ícones que é chamado de Hatzadik. Não, tem outro que é Shimon Hatzadik. Mas Yosef é um dos poucos que é chamado por seu nome seguido do adjetivo Hatzadik. Tzadik é um adjetivo muito importante no judaísmo. Ao pé da letra a tradução é o justo. Mas o significado desse título ele é gigantesco. Ele só é dado a pessoas muitíssimo elevadas. E por que Yosef é tzadik, meus queridos amigos? Ele é tzadik porque ele superou. Ele não é tzadik porque ele nasceu perfeito. Isso não é uma ideia judaica, o nascer perfeito. Não é uma ideia judaica você obter de mão beijada a grandeza. Não é uma ideia judaica você ser escolhido por ser escolhido. Não, 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 não. O que a Torá vem ensinar, o que o judaísmo vem ensinar, é que o Eterno, ele dá a essência grandiosa para cada um. É que o Eterno abre caminhos para que cada um possa escolher de livre vontade a evolução. E que o Eterno anseia, como um pai, pela evolução do filho. Mas que a evolução do filho só vai acontecer se ele quiser. Que a grandeza de um ser humano só vai ser revelada se ele for partícipe nessa construção. E Yosef tinha de tudo para ser um bad boy. Yosef tinha de tudo para ser uma pessoa arrogante, prepotente. Uma pessoa que se acha. Mas Yosef se achou de verdade, ele se encontrou. E por causa disso, ele conseguiu transmutar, ele conseguiu transformar várias características que muito facilmente levam para o abismo. Ele conseguiu transformar tudo isso em luz. E já que essas características elas dão tanta atenção e tanto poder na mão da pessoa que as tem, quando você transforma elas em luz, essa luz se torna muito elevada. Por isso as pessoas que têm um potencial às vezes para serem muito negativas são justamente aquelas que têm o potencial para serem muito positivas. Por isso Yosef, que podia ter sido o arrogante, o perverso, o ególatra, ele se torna Yosef, o tzadik. Essa paraxá tem muita coisa para se falar. Eu vou falar para vocês, eu vou dar uma indicação só. Mas existe dentro dessa paraxá um outro caminho da providência divina, paralelo a esse caminho mais revelado que o Yosef vive, que tem a ver com uma história muito esquisita que a Torá conta, a respeito de como Yehudá, o quarto filho de Yaakov, um dos irmãos de Yosef, como que ele dá origem, a linhagem que vai dar origem ao rei Davi, que vai dar origem ao Messias. A Torá conta que o Yehudá, na sua vontade carnal, foi procurar uma meretriz, uma mulher da vida, uma prostituta. Teve um filho com ela, sem saber que na verdade essa suposta prostituta era sua nora.
que estava disfarçada, porque ela precisava ter um filho com algum parente dos seus ex-maridos que haviam morrido, que eram os filhos do Yehudá. Isso pela lei do levirato, de acordo com a qual, quando um homem morre sem deixar filhos, sua esposa deveria se casar com um irmão desse homem e dedicar o primeiro filho à descendência desse homem. E a Torá conta que o Yehudá teve um filho com ela sem saber que era ela, e que quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou matá-la, e que quando ela revelou de forma muito sutil de que ele era o pai, compreendendo a razão dela na vigência do costume que eu citei, ele não somente a poupou da morte, porque nesse caso não seria considerado uma traição, mas também deu origem à descendência ou à ascendência do rei Davi e do Messias. O Messias também tem origem, o rei Davi também tem origem na sua bisavó materna, numa mulher convertida, em Ruth, a Moabita. E esse povo moabita vem de um homem chamado Moav, que foi filho de um incesto absurdo. Ele foi filho de Lot, sobrinho de Abraham, que depois da destruição da cidade que ele vivia, Sodoma, ele se refugiou nas montanhas com suas duas filhas, que achavam que eles eram os últimos seres humanos no mundo, e que por causa disso, pela sobrevivência da espécie humana, elas embriagaram o pai, tiveram relações com ele, e tiveram esses filhos que deram origem a dois povos, Amon e Moav. Moav significa do pai, e Amon significa do meu povo. E essa mulher, que é descendente deste homem, dessa relação estranha, ela dá origem à parte materna da família do Messias, da família do rei Davi. E tem outras histórias obscuras também nessa linhagem do Messias. A forma como essa Ruth também se procria através de uma relação com o tio ou tio-avô do seu marido, também para cumprir essa lei do levirato. Como o rei Davi comete aquele ato bárbaro, mandando Uriá, o Riteu, o Riti, para o campo de batalha e pega sua esposa Batsheva como mulher. Como da semente dela também vem a sucessão de Davi. E daí para chegar no Messias. Que caminho obscuro, que caminho que chega nas profundezas das trevas muitas vezes. O que a Torá está querendo ensinar através desse caminho tortuoso, estranho, paralelo a um caminho também oculto, mas mais revelado, da transformação de Yosef? A Torá está querendo mostrar para a gente, falei que eu não ia me aprofundar no assunto, mas eu acabei entrando. A Torá está querendo mostrar para a gente que a providência divina opera de forma profunda e que o objetivo não é somente premiar aquele que está com a grandeza de Deus revelado, não. O objetivo é entrar fundo nos recônditos da matéria, de modo a revelar a luz de Deus que há em tudo. Por quê? É justamente nas profundezas, é justamente naquilo que há de mais aparentemente antagônico que reside um potencial maior de luz. Por isso, as pessoas têm que compreender que existem vários tipos de atuações e todos são válidos. Existe aquela atuação mais focada no fechado, no se fechar, no ser pragmático, na sua família, no seu indivíduo, na sua preservação, preservar a sua luz. Mas também existe, e deve ser feito de forma muito cuidadosa, porque é um perigo muito grande também,
uma outra atuação mais profunda que visa o resgate daquilo que está mais distante, mas que tem um potencial, maior potencial de iluminação espiritual. E isso está aludido aonde? Justamente nessa ascendência do Messias que passa por caminhos tão obscuros, por cavernas, por túneis subterrâneos, mas que revela a maior luz. Me veio agora a metáfora de uma mina de ouro, que é um túnel subterrâneo, e lá dentro você encontra ouro, lá dentro você encontra brilhantes, diamantes, coisa que você não encontra na superfície. Eu termino agora desejando a todos vocês, e a mim também, que nós, como irmãos, como um grupo, uma unidade, como indivíduos, como membros de famílias, que isso se estenda às nossas famílias, nossos amigos e ao mundo inteiro, que a gente consiga quebrar os nossos ídolos. Mas não quebrar a nós mesmos. Quebrar a percepção errada que confere a virtudes que a gente ganhou de presente o status de ídolo. Quebrar a percepção errada, mas fazer com que a gente consiga revelar a grandeza e a luz e a bênção que a gente pode trazer através dessas virtudes. E desse modo também nunca invejar. Nunca invejar uma pessoa porque ele tem mais beleza, porque ele tem mais dinheiro, porque ele tem mais força, porque ele tem mais inteligência, porque ele tem mais carisma, porque ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais alegria, porque ele tem mais bom humor. Nunca. Não invejar. Porque muitas vezes é isso que leva a pessoa para o fundo do poço. Então cada um deve olhar para si mesmo e falar: bom, eu sou uma fonte de bênçãos. Como usar? Às vezes, a necessidade é a própria bênção. Isso a gente viu na história de Yosef. Não poucas vezes a necessidade é a própria bênção, mas a gente se deixa iludir pela propaganda, pela cultura materialista, que fala que a necessidade é o castigo, que o excesso é a bênção, e não é. E não necessariamente é nenhum e nem outro. A bênção está exatamente na forma que a gente lida com aquilo que a gente recebe do Eterno, que é sempre uma bênção. Falo para vocês, procurem valorizar o que a gente recebe do Eterno e buscar também influenciar e abençoar tudo que há em volta da gente, porque há muita escuridão. Há muita escuridão. A escuridão está sendo propagada através de muitos programas de televisão, de muitas modas, está acabando com a infância, está tornando as pessoas egoístas, solitárias, consumistas. A gente está vendo essa onda de assassinatos. Muitas pessoas não estão reagindo, estamos perdendo a sensibilidade. A gente tem que contribuir, a gente tem que ser luz. Quando Deus abençoa Abraham, Deus não diz para ele abençoe o outro, Deus diz para ele seja a bênção. Então vamos ser bênçãos e vamos aproveitar, porque é justamente dentro da escuridão que a gente pode tirar a maior luz. Agora eu vou fazer um post citando, eu já sei, eu vou pedir para todo mundo que escreveu, que tem na mente alguma frase legal que foi falada nesse estudo, para que cite essa frase no post que eu vou colocar agora. Eu vou procurar alguma frase que me marcou, alguma coisa que foi falada aqui, que eu transmiti, só transmiti, que me marcou mais.